Que a misericórdia, a paz e esse amor do Senhor sejam multiplicados sobre a nossa vida. Amém. Obrigado, David. Essa música me levou a 26 anos atrás, quando Deus graciosamente me alcançou, mostrou que eu caminhava por caminhos que Ele não tinha para mim, e eu não tinha feito nada por merecer. Ele simplesmente, graciosamente, me redimiu. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero começar pedindo a você para orar comigo e por mim. Quando Paulo escreve aos Tessalonicenses, sua primeira carta, ele dá um testemunho da vida desses irmãos. Ele diz o seguinte: outra razão ainda temos para incessantemente dar graças a Deus, é que tendo vós recebido a palavra que de nós ouvistes, que é de Deus, acolhestes não como palavra de homens, e sim como em verdade é a palavra de Deus, a qual, com efeito, está operando eficazmente em vós, os que credes. Paulo é grato, porque quando ele pregou a palavra, a igreja recebeu como palavra de Deus, não palavra de homem, e ele pôde testificar isso, testemunhar disso, porque essa palavra começou a fazer efeito na vida dessas pessoas, eles começaram a viver como eles ouviram. Eu quero que você ore por isso nessa noite. Você peça para que Deus fale aquilo que você precisa ouvir, para transformar a sua vida no que precisa ser transformado, e você viver o que precisa ser vivido. Ora por mim, por favor, para que eu faça como Paulo, pregue a palavra de Deus, seja a palavra dele a ser exposta aqui nessa noite, que o Senhor tenha misericórdia da minha vida e me sustente. Por favor, vamos orar silenciosamente por alguns instantes. Senhor Deus, nós pedimos o mesmo privilégio que os nossos irmãos lá no passado de Tessalônica tiveram, ouvir claramente a Tua voz. Fala ao meu coração, ao coração de cada um dos meus irmãos nessa noite, aquilo que está no Teu coração, Pai. Queremos ouvir-lhe a voz, então fala conosco, dá-nos atenção, sensibilidade, olhar, ouvido, coração, mente, cativos a voz do Teu Espírito, falando ao nosso coração, para que nós ouçamos e vivamos segundo o Teu querer. Tenha misericórdia da minha vida, Pai, apesar de mim, das minhas limitações, da minha fraqueza, que o Senhor me aperfeiçoe para a Tua glória e eu seja fiel na exposição da Tua palavra. E tudo isso redunde em adoração ao Teu santo nome. É o que eu te peço, junto com os meus irmãos e irmãs, com cada um que está aqui nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Se o seu desejo pudesse se realizar, o que você gostaria? Se o seu desejo pudesse ser realizado, atendido agora, o que você gostaria? Todos nós temos desejos. Todos nós temos desejos e os mais variados, nas mais diversas direções. Desejar que a corrupção no Brasil acabe. Talvez a gente nem deseje porque não acredita nisso. Mas desejar que a violência no Espírito Santo acabe. Talvez desejar que um familiar creia em Jesus Cristo e receba a vida eterna. Desejar aprovação num concurso, desejar emprego, desejar uma família, desejar casar. Tem do outro lado,
desejar descasar, desejar romper um relacionamento de namoro, desejar romper uma amizade que me dá tanto peso, suga tanto de mim. Talvez desejar que outra pessoa seja infeliz porque ela me fez um mal e eu quero me vingar. Desejos, todos nós os temos. Nosso coração está cheio deles. E podemos, meus irmãos, nos perder em nossos desejos, em nossos anseios, porque muitos deles podem ser tortos. Eu quero lembrar você do maior deles. No Jardim do Éden, residência oficial dos nossos representantes, diante de Deus existiam várias árvores agradáveis à vista e boas para alimento, Gênesis 2, verso 9. E uma árvore específica, que era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para o entendimento. Eva, respondendo ao anseio, ao desejo do coração, tomou do fruto da árvore, comeu. Deu para o seu marido e ele comeu, Adão. Qual o problema? Se a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e despertou o desejo. O problema é que Deus havia proibido comer do fruto dessa árvore. Esse é o problema. Ainda que ela fosse desejável, não se deveria ter comido daquela árvore. E o Senhor Deus lhe deu essa ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Meus irmãos, existiam várias outras árvores agradáveis, mas o desejo era por aquela ali, proibida. Homem e mulher escolheram a árvore desejável do modo errado. Exatamente a que não podiam. Bem, eu e você fazemos isso o tempo todo. Eu e você o tempo todo desejamos comer da árvore que não devemos comer. Desejamos o que é torto. Decidimos seguir o nosso caminho e não de Deus. Decidimos tomar as decisões conforme a nossa vontade e não a de Deus. Conforme o nosso desejo e anseio e não conforme o desejo e o anseio de Deus para nós. Fazemos isso o tempo todo. Isso chama-se pecado. Nossos desejos, quando colocados em submissão ao Deus Trino, Pai, Filho e Espírito Santo, que criou todas as coisas e nos sustenta, eles vão gerar em nós deleite verdadeiro, prazer, satisfação, alegria, plenitude de realização. Mas, quando os nossos desejos são alimentados à parte do plano de Deus, meus irmãos, vão gerar o que nós podemos ver lá em Gênesis: peso e dor na alma, culpa, fuga de Deus, relacionamento quebrado com o outro, com a natureza, com Deus. A única saída é ser resgatado desse caminho torto, desse desejo enganoso. E só quem pode fazer isso? Jesus Cristo. Meu querido irmão, minha querida irmã, você que me ouve nessa noite, você que me ouve através da mensagem gravada, guarde uma verdade em seu coração. O coração do ser humano é enganoso. O seu coração é enganoso. Quando você acha que está certo, cuidado, você pode estar enganado. O coração do ser humano é enganoso porque todo ser humano é pecador. Todo ser humano é pecador. Assim, nossos desejos estão contaminados. Temos que ter muito cuidado com aquilo que desejamos. Por exemplo, o administrador infiel de Lucas 16 desejava ter amigos por causa de interesse. Não porque ele queria ser amigo, mas porque na hora da dificuldade ele queria ir lá pedir ajuda. Jesus denunciou os escribas e fariseus, lá em Mateus 23, que desejavam fazer o que faziam, como religiosos, para serem vistos pelos homens. Cuidado! Você pode desejar fazer o que você faz na igreja só para ser visto pelos outros. Desejo errado. Simão foi exortado por Pedro, lá em Atos 8, quando ele desejava ser cheio do Espírito Santo
para poder exercer poder e ter o nome dele em destaque. Precisamos ter cuidado. Todo ser humano foi criado para revelar ao mundo quem Deus é. O nosso desejo tem que ser: eu quero que Deus seja conhecido através da minha vida. Para isso, eu preciso viver como Ele quer que eu viva, dentro dos seus propósitos. O Deus Criador, Redentor, onipresente, onipotente, onisciente. O Deus Salvador é quem perfeitamente declara: direi ao norte, entrega, e ao sul, não retenhas. Trazei meus filhos de longe, minhas filhas das extremidades da terra, a todos os que são chamados pelo meu nome e os que criei para a minha glória e que formei e fiz. Isaías 43, 6 e 7. Deus criou todas as pessoas para que Ele seja conhecido através das pessoas. Meus queridos, foi Ele que colocou o desejo no meu e no seu coração. Por causa do pecado, o nosso desejo é torto. E não é o de agradar ao Senhor, não é o de viver para o Senhor. É o de agradar a si mesmo e de viver para si mesmo. Como árvores agradáveis e desejáveis espalhadas pelo jardim da nossa vida, existem desejos atuando em nosso mundo, em nosso coração, e nem todos eles glorificam a Deus. Glorificam a nós mesmos. Paulo entendeu isso e afirmou o seguinte: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo. Vou frisar: fazei tudo para a glória de Deus. 1 Coríntios 10, verso 31. O pecado nos torna seres humanos que vivem para a própria glória. Abra sua Bíblia. Marcos capítulo 10, a partir do verso 35. Esse texto vai nos mostrar Jesus Cristo de Nazaré, o Filho do Deus Altíssimo que encarnou, Rei dos reis, Senhor dos senhores, enquanto treinava seus discípulos, tratando da questão do desejo. E é isso que eu quero convidar você para a gente pensar juntos. Como lidar com os desejos do coração? Como lidar com os desejos do coração à luz da palavra do Senhor? Meu irmão, minha irmã, o que você tem desejado? O que você tem desejado? Coisas grandes, famosas, ricas, rápidas, libertadoras, prazerosas, quem sabe vingativas? Como você tem lidado com os desejos do seu coração? Quem sabe um jovem entusiasmado gritasse aqui agora: pastor, eu quero ser pastor, eu almejo o episcopado, usando a expressão bíblica. E toda a igreja dissesse: glória a Deus. Mas será que esse desejo, de fato, é um desejo puro? Ou esse jovem deseja ser um pastor para a sua própria glória, para sucesso no ministério, para ter dinheiro, para ter autoridade e para ser visto? Cuidado, o nosso coração é enganoso. Marcos 10, verso 35. Nós vamos estudar um pouquinho sobre isso. E eu peço a sua atenção com isso na cabeça. O seu coração é cheio de desejo e tem muito desejo aí enganoso, pecador. 35, do capítulo 10. Então, se aproximaram dele Tiago e João, filhos de Zebedeu, dizendo-lhe: mestre, queremos que nos concedas o que te vamos pedir. E ele lhes perguntou: que quereis que vos faça? Responderam-lhe: permite-nos que na tua glória nos assentemos, um à tua direita e outro à tua esquerda. Mas Jesus lhes disse: não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu bebo, ou receber o batismo com que eu sou batizado? Disseram-lhe: podemos. Tornou-lhes Jesus: bebereis o cálice que eu bebo e recebereis o batismo com que eu sou batizado. Quanto, porém, ao assentar-se à minha direita ou à minha esquerda, não me compete concedê-lo, porque é para aqueles a quem está preparado. Ouvindo isto, indignaram-se os 10 contra Tiago e João. Mas Jesus, chamando-os para junto de si, disse-lhes:
Sabeis que os que são considerados governadores dos povos têm-nos sob seu domínio, e sobre eles os seus maiorais exercem autoridade. Mas entre vós não é assim, pelo contrário. Quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será servo de todos. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para dar a sua vida em resgate por muitos. Mantenha sua Bíblia aberta, por favor, não feche, porque eu quero caminhar por alguns versículos aqui com você. Jesus está ensinando os seus discípulos e quer nos ensinar nessa noite sobre como lidar com os nossos desejos. Veja a pergunta que ele faz aos discípulos: que quereis que vos faça? Qual é o desejo do coração de vocês? O que vocês querem que eu atenda? Essa narrativa de Marcos mostra Jesus caminhando na direção de Jerusalém. Veja aí no verso de número 32. Estavam de caminho, subindo para Jerusalém, e Jesus ia diante dos seus discípulos. Aí, se você pular, então, verso 35, se aproximaram dele Tiago e João. Eles estão caminhando. E no caminho para Jerusalém, e guarde, porque essa é uma informação importante, caminhando para Jerusalém, nesse caminho, 2 dos discípulos chegam para Jesus e fazem uma declaração do que está dentro do coração, desejo deles. Nós vamos ver nesse texto que existe beleza e existe destruição no desejo. O que nós podemos aprender aqui, meus irmãos, sobre como lidar com os desejos do coração? Primeira verdade que o texto mostra para mim e para você: proximidade com Jesus não garante desejos puros. Proximidade com Jesus não garante desejos puros. Não é porque você é crente, que você tem a vida consagrada a Deus, que você busca o Senhor, que você ora, que você lê a Bíblia, que todo desejo do seu coração é puro. Isso não é garantia. Tiago e João são irmãos, filhos de Zebedeu. O texto diz para a gente. Eles eram pescadores antes de deixar as redes e seguirem Jesus. Eles eram sócios de Pedro, lá em Lucas 5, capítulo 5, verso 10, a gente sabe disso. Eles foram chamados por Jesus no início do ministério de Jesus. São chamados por Jesus de Boanerges, que significa filhos do trovão, por causa do caráter impulsivo. Jesus que coloca esse apelido neles. Tiago e João, juntamente com Pedro, eles fazem parte do trio que andou mais próximo de Jesus. E olha só, Pedro também era impulsivo. Então, Jesus precisava de dar um tratamento específico para esses 3 impulsivos. Pedro, Tiago e João andavam mais próximos de Jesus. Meus irmãos, eles participaram de situações que os outros discípulos não participaram. Vou lembrar você. A transfiguração, lá em Lucas 9, Mateus 17, só foram Pedro, Tiago e João. Que é quando Jesus é transfigurado, ele é tomado por uma luz que ofusca a visão daqueles que estão ali. Quando Jesus cura a sogra de Pedro, só quem estava lá? Pedro, Tiago e João. Marcos 1, 29. Quando Jesus ressuscita a filha de Jairo, ele só deixou entrar no quarto para ressuscitar a filha Pedro, Tiago e João. E Paulo, depois, vai chamá-los de colunas da igreja, como os dirigentes mais importantes da igreja de Jerusalém, que estenderam a mão para Paulo no momento que ele precisou. Então, podemos dizer que Tiago e João estão mais próximos de Jesus do que os outros. Tiveram uma atenção especial de Jesus. Tiveram experiências com Jesus que os outros não tiveram. E eles falaram assim, então nós estamos com moral. Vamos lá pedir o lado direito e o lado esquerdo. Porque nós experimentamos isso, estamos mais próximos de Jesus. Mas isso não significa que tudo o que eles faziam, meus irmãos, era bom, era certo e era útil. Não. Tudo isso não foi suficiente para eles apresentarem um desejo puro diante do Senhor. Porque quando eles pedem isso, Jesus fala assim, vocês não sabem o que vocês estão pedindo. E você vai comigo para o verso 41, e o que é que você lê aí? 10 discípulos indignados. Do tipo, se a gente puder torcer o pescoço dos 2, a gente resolve isso agora.
O verso 38 diz para nós a resposta de Jesus, que denuncia o desejo errado no coração. Vocês não sabem o que vocês estão pedindo. Quantas vezes eu e você não sabemos o que estamos pedindo? E achamos que estamos pedindo certo porque temos andado com Jesus? Meus irmãos, a denúncia de Jesus é porque o desejo do coração deles não visa a glória de Deus, visa a glória própria. Nós existimos para a glória de Deus. O desejo do meu coração tem que ser por aquilo que vai glorificar a Deus. Está ali o Bruno Rolim que quer casar com a Catarina. E ele quer casar com a Catarina para glorificar a Deus. Se não for assim, está errado o desejo do coração. Olha só o que o verso 40 diz para a gente. Quanto, porém, ao assentar-se à minha direita ou à minha esquerda, não me compete concedê-lo, porque é para aqueles a quem está preparado. Lá em Mateus 20, 23, Mateus dá mais detalhes sobre isso. Ele fala assim, para quem Deus, o Pai, preparou. Então, o lugar lá é para quem Deus preparou, porque é Ele que recebe glória, é Ele que decide todas as coisas, é Ele que é soberano. E não é o que vocês querem, Tiago e João. Tiago e João esqueceram do ensino do profeta Jeremias. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Você não conhece o seu coração. Eu não conheço o meu coração. Davi não conhecia o coração dele. Por isso ele nos ensina a orar, Salmo 139. Sonda-me, Senhor, conhece o meu coração, conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Porque mesmo que se ele conhecesse o próprio coração e o caminho certo, ele não conseguiria, se Deus não o conduzisse pelo caminho reto. Por isso ele ora daquele jeito. Ser discípulo de Jesus Cristo não garante ter desejos puros. Eu preciso mais do que isso. Eu preciso ser discípulo de Jesus. É claro que começa com ser discípulo de Jesus Cristo, porque ele vai transformando a minha vida. Mas isso não é garantia. Você não pode confiar no seu coração só porque você está na igreja todo domingo, faz parte do grupo de vida, participa da programação dos jovens, do Entre Amigos, da SAF, das crianças, dos juniores, festa do milho, é dizimista fiel, ofertante, contribui com missões. Não é isso que te vai dar certeza de que os desejos do seu coração são puros. Não é isso. Então, cuidado, porque mesmo os discípulos de Jesus Cristo podem desejar aquilo que o mundo ao seu redor deseja. O desejo de Tiago e João era o mesmo desejo que eles viam nos governadores à sua volta. Olha o verso de número 42. Mas Jesus, chamando-os para junto de si, disse-lhes, sabeis que os que são considerados governadores dos povos têm-nos sob seu domínio e sobre eles os seus maiorais exercem autoridade, mas entre vós não é assim. O que Jesus está dizendo? Vocês estão querendo ser como os governadores desse mundo. Não se esqueça, meu irmão, dessa verdade. Não confie em si mesmo. Seu coração é enganoso. Então, a primeira verdade sobre lidar com os nossos desejos é proximidade com Jesus não garante desejos segundo a vontade do Senhor. Proximidade com Jesus não te garante desejos segundo a vontade do Senhor. Segundo lugar, é preciso julgar constantemente os desejos do coração. Verso 38, Jesus diz que eles não sabem o que eles estão pedindo. Tiago e João têm um desejo. Permite-nos que na tua glória nos assentemos um à direita, outro à esquerda. A resposta de Jesus é clara, vocês não sabem o que vocês estão pedindo. E aí Jesus começa a conduzir Tiago e João a pensarem sobre o que eles desejaram. Aí Jesus pergunta, olha, vocês podem beber o cálice que eu vou beber? E o batismo com o qual eu sou batizado? É uma figura para falar do sofrimento que Jesus vai enfrentar. E eles vão e respondem, sim, podemos participar desse sofrimento. E vão participar mesmo. Tiago vai ser morto por Herodes, lá em Atos, capítulo 12. E João vai para a ilha de Pátimos, exilado. Vão enfrentar sofrimento por causa do sacrifício de Jesus, que concedeu vida eterna a eles, e eles passaram a testemunhar disso. Então Jesus está chamando, olha, vamos avaliar o desejo do coração de vocês, enquanto vocês vivem. Aí Jesus fala, tudo bem,
Isso vocês vão enfrentar. Agora, sentar à minha direita ou à minha esquerda, isso não compete a vocês. Nem mesmo a mim. É o Pai que sabe. E aí, Jesus, antes de chamá-los para dar uma explicação específica, Marcos registra que os 10 ficaram indignados. Essa palavrinha aqui, no grego, pode ser traduzida por serem o primeiro a fazer. Ou seja, a indignação é porque nós não chegamos primeiro e pedimos para nós isso. Eles foram na frente. Olha só, se não parece o meu e o seu coração. Você já ficou indignado alguma vez quando alguém pediu alguma coisa que você queria na sua frente? Por que eu não pedi antes? E aí fica indignado. Desejo do coração gerou indignação. Agora, isso não é um tema novo. Volta a sua Bíblia um pouquinho, capítulo 9, verso de número 33. É o mesmo grupo. Olha só o que Marcos registra. Tendo eles partido para Cafarnaum, estando ele em casa, interrogou os discípulos: de que é que vocês discorriam pelo caminho? Mas eles guardaram silêncio. Cri, cri. Jesus perguntou, ninguém falou nada. Por quê? Porque pelo caminho haviam discutido entre si sobre quem era o maior. E ele, assentando-se, chamou os 12 e lhes disse: se alguém quer ser o primeiro, será o último, e servo de todos. Jesus já tinha falado sobre esse negócio de quem quer ser o primeiro. Mas cabeça de discípulo de Jesus Cristo é dura, como a minha e a sua. Ele precisa sempre chamar a nossa atenção e nos ensinar. O que o pedido de Tiago e João denuncia está no coração deles, meus irmãos. O desejo de grandeza e domínio sobre os outros. Queremos ser o primeiro. Queremos ser servidos. Porque o rei não serve. O rei tem gente para servi-lo. Não é assim? Então, sentar no trono, uma à direita ou outra à esquerda, é para que os outros os sirvam. E por isso que os 10 ficaram indignados, porque se João fica de um lado e Tiago do outro, quem ia servi-los? Os 10. Os 10. E aqui eles estão expressando o desejo de grandeza e domínio sobre os outros, e esse é o desejo dos líderes humanos sem Deus. É o que Jesus está ensinando. Essas duas palavras deixam isso muito claro para a gente, né? Domínio, que vai falar de sujeição, de subjugar, de exercer senhorio, e maiorais, grandes. A palavra aqui no grego é mega. O que é uma mega cena? É um prêmio enorme. Amorosamente, verso 42, Jesus chama os 12. Jesus precisa cuidar dos 12. Os 2 que estão com desejos errados, os 10 que também estão com desejos errados, e a gente vê isso na reação. E Jesus chama os 10 amorosamente para perto de si e fala assim: olha, gente, é o seguinte, quem é meu discípulo tem uma nova vida. Quem tem essa nova vida, para ser grande, tem que servir. O que vai mostrar, Chiquinho, que você é um grande homem de Deus, é se você serve, está sempre disposto a servir. E olha só como que Jesus vai falar. Ele fala, no verso 43, pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. Olha o 44. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será servo de todos. Não é servir a alguns. Servir a alguns seria muito fácil, porque tem uns que são bons da gente servir. Tem gente que sabe liderar amorosamente. Mas diz que é para servir todos. Todos. E Jesus fundamenta, porque essa é a verdade. Pois o próprio Filho do Homem, e ele está falando dele, eu. Quem é Jesus? Rei dos reis, Senhor dos senhores. O Deus que deixou toda a sua glória e se encarnou, que se limitou para morrer no nosso lugar. Ele diz que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. O que Jesus está dizendo, eu, Senhor dos senhores, vim para servir. Eu vou dar a minha vida para resgatar muitos. Eu tenho um propósito. Eu estou aqui para morrer para a salvação de vocês. Literalmente, resgate é pagar o preço pela libertação de um escravo. Escravo que eu era do pecado antes de ser salvo e redimido por Jesus Cristo.
Escravo que o ser humano é, enquanto Jesus Cristo não for o Senhor da sua vida. Agora, Jesus já pagou por esse resgate. Então, pense comigo. Jesus é Deus que se tornou humano para servir e salvar a humanidade que Ele escolheu para si. Você consegue colocar isso na cabeça? Eu não consigo, não, eu fico pensando. O Deus que criou todas as coisas, o Deus que me sustenta, se reduz, vira gente, morre, paga na cruz pelo meu pecado, ressuscita, vence a morte, para dizer que a morte está vencida, aniquilada, me dá vida eterna. Esse Deus faz tudo isso por mim, sem eu ter feito nada. Jesus diz que eu e você precisamos julgar os nossos desejos, meus irmãos. Precisamos olhar para o coração. Quantas vezes nos achamos maiorais? Quantas vezes desejamos um cargo porque queremos mandar, queremos ter poder, queremos ter status, queremos ser vistos, queremos ser grandes. E Jesus, você quer ser grande? Então vai servir. Vai servir. Nossos desejos podem revelar quem nós somos. Bernardo de Claraval afirmou: ele pensa somente naquilo que deseja e não se pergunta se deveria desejar isso. Ele pensa somente naquilo que deseja e não se pergunta se deveria desejar isso. É preciso sondar o coração continuamente para discernir a motivação dos seus desejos, para ver se os seus desejos não estão contrários ao ensino do Evangelho. Porque se estiver, precisa ser redimido. Terceiro e último lugar. Primeiro lugar, proximidade com Jesus não é garantia de desejo segundo o coração dele. Segundo lugar, os nossos desejos precisam ser julgados, confrontados, analisados. Terceiro lugar, desejos para a glória de Deus só vão vir à tona com o selo da humildade. Desejos sinceros são selados com a humildade. E somente assim nós vamos experimentar esse deleite em Deus. Então, olha comigo. Depois que Jesus ensina os discípulos e diz para eles que o desejo está errado, que o coração tem que estar pronto sempre para servir, porque no reino de Deus é assim, que ele deu a vida por causa disso, olha só o que acontece a partir do verso 46. Foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. E ouvindo que era Jesus, o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim! E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim! Parou Jesus e disse: chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus: que queres que eu te faça? Respondeu o cego: mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver, e seguia a Jesus estrada fora. O que aconteceu aqui, meus irmãos? Logo depois que Jesus ensina aos discípulos como deve ser o desejo de quem é seu discípulo, eles passam por Jericó, estão saindo de Jericó e tem um cego gritando, cego chamado Bartimeu, que descobre que Jesus está passando ali. E ele começa a gritar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E eu não sei por que eles trocaram a palavra, porque compaixão e misericórdia no grego é a mesma palavra. Ele está pedindo a Jesus: misericórdia, tem misericórdia da minha vida, tem misericórdia da minha vida, tem misericórdia da minha vida. Jesus ouve e fala assim: chama ele lá. Frustrando a expectativa dos que estavam juntos, porque eles falam assim: cala a boca, rapaz, está atrapalhando a nossa caminhada, nós estamos indo para Jerusalém. Lembra-se que eles estão indo para Jerusalém? Jesus frustra a expectativa daqueles que estão sempre ali para atrapalhar, que estão sempre preocupados com a caminhada, com Jesus, esquecendo dos que estão pelo caminho.
Jesus frustra e fala assim: mande-o vir aqui. E aí, meus irmãos, qual que é a pergunta que Jesus faz para ele? A mesma pergunta que fez para Tiago e João. A mesma. Para Tiago e João: que quereis que vos faça? Para o cego: que queres que eu te faça? A mesma pergunta. Isso não é à toa. O que Jesus está dizendo, mostrando, ensinando, é que Ele é gracioso. A pergunta para esse cego mendigo, sendo a mesma pergunta para Tiago e João, ele está dizendo que a graça nos humilha. Porque Tiago e João poderiam achar, e eles achavam, que tinham méritos para estar do lado direito e esquerdo. Porque andavam com Jesus. Porque serviam a Jesus. Tinham privilégios com Jesus. O cego mendigo nem conhecia, ouvia falar. Quem teve o pedido atendido por Jesus? O cego. E isso aponta para a graça de Deus, não é quem quer e quem pede. É quem Deus quer dar. Graça. Graça. Perceba que Tiago e João, como estavam no centro do ministério de Jesus, pupilos dele, achavam que aquilo era pouco, então eles queriam ficar de um lado e do outro. Não recebem. O mendigo, marginalizado pela multidão, pobre, sem nada a oferecer a Jesus, pede, recebe. Agora, o que é que ele pede? Duas coisas: misericórdia e graça. Porque quando ele pede, Senhor, que eu torne a ver, ele está dizendo, eu não enxergo. O Senhor tem poder. Se o Senhor quiser, eu posso voltar a ver. Já que o Senhor perguntou, eu quero ver. Mas antes ele tinha pedido o quê? Misericórdia. E o que é misericórdia, meus irmãos? Misericórdia é não ser tratado como merece. Por que ele está falando isso para Jesus? É como se ele dissesse, filho de Davi, não me trate como eu mereço. Filho de Davi, não me trate como eu mereço. Havia no entendimento judaico que pessoas cegas, coxas, paralíticas, eram assim como castigo de Deus por causa do pecado. Se ele entendia isso e pede para Jesus não tratá-lo conforme o seu pecado, ele está pedindo para o Rei dos Reis, entendendo que mais do que tornar a ver ser um milagre físico, tornar a ver é um milagre espiritual. Por isso que Jesus vai dizer, a tua fé te salvou. Jesus não falou a tua fé te curou. A tua fé te salvou. E salvar significa resgatar, porque ele falou isso aqui no verso de número 45. Eu vim resgatar o perdido e dar a minha vida por ele. Então, o que o cego experimenta é salvação. É salvação. E o que ele pediu para ser salvo? Misericórdia. Porque só pede misericórdia quem se acha um nada. E ele pediu graça. Porque só pede graça quem sabe que não tem poder nenhum em si mesmo. Bartimeu sabe que é pecador, que precisa de misericórdia. Bartimeu sabe que é pecador, que somente Jesus pode curá-lo. Olha que maravilha. Jesus Cristo continua ensinando pelo caminho. Agora, com uma parábola viva. Bartimeu pede misericórdia e graça e recebe mais do que ele achou que receberia. Recebe salvação. E aquilo foi tão contagiante, tão constrangedor, que ele passou a seguir Jesus, estrada fora. Agora ele está caminhando com Jesus, rumo para Jerusalém. Jesus ensina, meus queridos, que dos humildes de espírito é o reino dos céus. Lá em Mateus 5, verso 3. A cura de Bartimeu aqui aponta para a cura da cegueira dos discípulos, que não conseguem julgar os próprios desejos do coração. Bem, esse texto fala da minha e da sua cegueira, que como discípulos de Jesus temos muita dificuldade de enxergar os desejos do nosso próprio coração. Jesus segue comigo e com você no caminho, nos discipulando, nos ensinando e nos transformando,
abrindo a nossa visão, para a gente enxergar os desejos do próprio coração. E eles vão sendo corrigidos. E a gente seja purificado, corrigido, para chegar na celestial Jerusalém. Meus irmãos, você que me ouve, será que paramos para sentir nossa necessidade de misericórdia? Ou nós achamos que somos tão bons que não precisamos de misericórdia mais? Quantas vezes você para e fala assim, Deus, tem misericórdia de mim, pecador? Nós nos achamos bons demais, retos demais, santos demais, justos demais, corretos demais, conhecedores demais da palavra de Deus. Meus irmãos, o que Jesus está ensinando para mim e para você é que todos os dias nós temos que falar, Senhor, tem misericórdia de mim. Tem misericórdia de mim. Porque só assim os nossos desejos serão conformados aos do Senhor. Começamos a achar, depois de um tempo na vida cristã, que temos privilégios diante de Jesus. 40 anos de crente. Quantos sermões eu ouvi, quanto de dinheiro eu já dei para a igreja, quanto eu já participei, quanto eu já fiz. Eu tenho uns privilégios com o Senhor, eu tenho uns créditos lá. Não tem nada. É pura graça. Ninguém tem nada. Meus irmãos, nós precisamos orar. Senhor, queremos ver Tua graça. Senhor, nós precisamos de misericórdia. Senhor, transforma os nossos desejos. Somente Jesus Cristo pode abrir os nossos olhos para enxergarmos o nosso próprio coração, identificar nossos desejos tortos e sermos transformados pelo Seu exemplo. Jesus está seguindo pelo caminho. Seus discípulos estão com Ele. Na caminhada da vida, aprendemos a lidar com os nossos desejos. Primeiro, descobrimos que eles não são puros, somente porque andamos com Jesus. Então entendemos e aprendemos que é preciso, em todo o tempo, julgar os nossos desejos, refletir sobre os nossos desejos, confrontá-los com a palavra de Deus para discernir se eles estão maculados ou não pelo ensino do mundo, pela influência do mundo. Nessa caminhada com Jesus, nós vemos que a humildade é o selo sobre os nossos desejos, que revelará a graça e a misericórdia do Senhor. Só vamos experimentar a graça e a misericórdia se formos humildes o suficiente para dizer, Senhor, tem misericórdia de mim. E não chegar diante de Tiago, como Tiago e João, falar, Senhor, queremos que nos conceda o que te vamos pedir. Não foi nem assim, Senhor, se o Senhor achar que vale a pena, que há algum mérito em nós, não, queremos que o Senhor me faça o que eu vamos pedir. O Senhor só tem uma opção, nos dá o que nós vamos pedir, porque nós queremos isso. A vida é uma caminhada para a Nova Jerusalém. Eles caminharam até Jerusalém terrena. Eu e você que somos discípulos de Jesus, caminhamos para a Nova Jerusalém, lá de Apocalipse 21. Nessa caminhada precisamos de Jesus conosco, nos ensinando a lidar com os nossos desejos, aferindo e transformando o que precisa ser transformado, derramando continuamente a sua misericórdia e a sua graça. Meu irmão, minha irmã, lembre-se comigo da história de Pedro, para a gente encerrar e orar. Pedro bateu no peito e falou, Senhor, eu não vou te negar. Mesmo que eles, os outros 11, façam isso, eu jamais farei. Eu vou com o Senhor, nem que seja para a morte, mas eu vou. Jesus diz, Pedro, hoje o galo vai cantar e você vai me negar. E o que acontece, meus irmãos? O galo cantou, Pedro tinha negado, e o texto diz que ele chorou amargamente lá em Lucas. Jesus abandonou? Não. João 21, a partir do verso 15, diz que Jesus vai até Pedro. E pergunta 3 vezes, Pedro, você me ama mais do que esses? E aí Pedro tem que ser confrontado e falar, eita fé, eu falei que mesmo que se os outros negassem e abandonassem, eu não faria. E agora ele está perguntando se eu amo mais do que os outros. E ele fala assim, amo, Senhor. Na terceira vez, o texto diz que ele se entristece.
E ele fala, Senhor, tu sabes todas as coisas, e o Senhor sabe que eu te amo. Jesus fala assim, então vai, segue e apacenta as minhas ovelhas. Meu irmão, minha irmã, o galo cantou hoje. O galo cantou hoje para você. O desejo está errado. Quando o galo canta, significa que Jesus veio até você com graça e misericórdia para dizer, eu perdoo o seu desejo errado, eu transformo o seu desejo e eu quero caminhar com você. É assim que Jesus fez com Pedro. É assim que Jesus faz comigo e com você. É pura graça. Paulo entendeu isso de tal maneira que ele escreveu, olha, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Estou dizendo para você pecar para receber mais graça, não. Estou dizendo que, apesar de mim e de você sermos cheios de desejos pecaminosos e tortos, a graça nos alcança. Jesus sempre vem para transformar. Então, nessa noite, ele te trouxe para falar para o seu coração, olha, cuidado com os seus desejos. Não acha que você está bem na fita, não, porque o seu desejo pode estar cheio, maculado pelo mundo ou pelo ensino do mundo. Feche seus olhos. Eu quero te convidar para um tempo de oração. Primeiro, você que já é discípulo de Jesus Cristo, que já caminha com Jesus Cristo. Jesus jamais te abandonará. Sua benignidade é eterna, Ele te ama e sempre te amará. Por isso Ele age para que você não continue como você está. Por isso Ele fala nessa noite que os desejos do seu coração precisam ser transformados. E eu quero pedir que você coloque diante do Senhor os seus desejos. E quem sabe assuma um compromisso de continuamente orar todos os dias e pedir, Senhor, tem misericórdia de mim. Me dá consciência de quão pecador eu sou e de quão gracioso Tu és. Mas eu quero pedir que você que está aqui e que ainda não caminha com Jesus, eu quero pedir para você refletir um pouquinho sobre esse convite dele para caminhar com ele. Ele quer ir com você para Jerusalém. Ele quer te levar para Jerusalém. A Jerusalém celestial, que é a cidade eterna. Talvez você esteja aqui nessa noite e tenha caminhado o seu próprio caminho. Você traçou a rota, você não se submete ao GPS divino, é o seu caminho. Isso é por causa do pecado. Por causa disso, você está separado de Deus, não consegue enxergar os desejos do próprio coração e vive batendo cabeça, vive sofrendo. É como um cadáver ambulante, separado de Deus espiritualmente. E não há nada que você possa fazer para mudar essa história. Nada. Agora, como Jesus falou, Ele veio para resgatar você. E Ele já fez tudo para resgatar a sua vida. Então Ele quer que você caminhe com Ele agora. Para Ele te mostrar os desejos do seu coração, corrigir e te dar uma vida abundante. Você ainda vai enfrentar lutas e dificuldades, mas Ele vai mostrando para você como vencer cada uma delas. Ele assumiu o seu lugar na cruz, morreu no seu lugar, para perdoar o seu pecado, te livrar da escravidão eterna. Ele ressuscitou para te dar vida abundante. Só Ele tem misericórdia sobre você, para você. Só Ele é gracioso para mudar a tua vida. Só Ele ouve o seu choro nessa noite. E diz, vai, a tua fé te salvou. Você só precisa fazer uma oração silenciosa no seu coração, na sua mente, dizer, Senhor, eu quero que Tu sejas o meu Senhor, eu quero que o Senhor vá comigo na caminhada, eu quero que o Senhor guie pela caminhada, o Senhor segure a minha mão e me leve no caminho que o Senhor tem, porque eu estou cansado demais de tentar resolver com as minhas forças. O meu desejo é enganoso. Senhor nosso Deus e nosso Pai, a Ti honra, glória e majestade, porque não existe Deus como o Senhor. Deus de misericórdia, Deus de graça, Deus da bondade perfeita. Eu quero Te agradecer, porque embora
sejamos pecadores, e somos mesmo, Pai, embora sejamos desobedientes, e somos, embora sejamos autoconfiantes, e somos, o Senhor sempre age com graça e misericórdia. O Senhor sempre vem até nós para nos mostrar o que está errado e nos corrigir. O Senhor sempre tem um chamado amoroso para nos ensinar. E nessa noite nós queremos sair daqui cheios de alegria, porque o Senhor tem corrigido os nossos desejos, tem nos ensinado a lidar com eles, para que a gente viva experimentando essa vida abundante que o Senhor nos dá em Cristo Jesus. Pai, nós queremos, como igreja, ter notícia daqueles que entregaram a vida a Jesus Cristo nessa noite e que disseram: sim, Jesus, pegue na minha mão e me leve para Jerusalém, porque eu quero aprender contigo, eu quero viver a tua vida, eu quero seguir o teu caminho. Faz assim, Pai, para a honra, para a glória e para o louvor do teu santo nome.